A paz do Senhor, meus irmãos, vamos aqui para a nossa aula do nosso curso Tópicos de Teologia Sistemática. Estamos estudando o primeiro tópico, que é Bibliologia, a doutrina das Sagradas Escrituras, e hoje é a aula de número 10, ou a 10ª parte desta aula de Bibliologia, desse tópico de Bibliologia. Hoje vamos estudar a letra C do tópico 5, onde estamos falando sobre a preservação e tradução da Bíblia. Então, aqui na letra C, nós vamos falar aqui sobre a tradução da Bíblia. A tradução da Bíblia era necessária para que se cumprisse, as palavras de Jesus, que ele falou lá em Marcos 16:15, e de por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso só é possível através da tradução da Bíblia para vários idiomas, Hoje a Bíblia está disponível para 2.935 línguas diferentes. Acerca desse assunto, a tradução da Bíblia, nós vamos começar falando aqui sobre as versões semíticas. Vamos falar aqui sobre o Pentateuco samaritano. O Pentateuco samaritano é o texto hebraico do Pentateuco, escrito nos antigos caracteres hebraicos ou em samaritano, um dialeto oriundo do hebraico antigo, que surgiu da mescla dos israelitas com os assírios, que foram levados para Samaria por Sargão II, quando aconteceu o cativeiro do Reino do Norte, ou também chamado de Israel, conforme relatado lá em 2 Reis, capítulo 17. Os antigos caracteres hebraicos, ou chamado samaritano, é uma mistura do hebraico antigo com o assírio. Desse Pentateuco samaritano, existem muitas cópias. O Pentateuco samaritano é a Bíblia da seita dos samaritanos, que teve início com a expulsão de Manassés de Jerusalém, conforme relatado lá em Neemias, capítulo 13, a partir do versículo 23, e a consequente construção de um templo rival no Monte Gerizim, conforme está lá em João capítulo 4 e versículo 20, o relato que os samaritanos adoravam a Deus no Monte Gerizim. Em 1616, depois de Cristo, Pietro della Valle levou para a Europa o primeiro exemplar do Pentateuco samaritano. Os manuscritos existentes estão escritos no dialeto samaritano. Em Nablus, a antiga Siquém, os samaritanos exibem antigos manuscritos do Pentateuco samaritano na sinagoga que lá se encontra. Nesta página seguinte, nós temos aqui uma foto do Pentateuco samaritano, escrito nos antigos caracteres hebraicos, para os irmãos terem uma noção de como que é este Pentateuco samaritano. Bom, vamos avançar aqui um pouquinho mais. Meu celular deu uma travadinha. Ok, voltou ao normal. Esse meu celular está uma bênção. Então vamos aqui falar sobre os Targums. Vamos falar sobre os Targums. Os Targums são paráfrases ou explicações em aramaico a respeito do Antigo Testamento. Targums, esse nome Targums, significa interpretações. Quando os judeus regressaram do exílio babilônico, o uso
do hebraico havia se perdido entre a maioria da população judaica. Era preciso que tivesse as escrituras em hebraico e também que alguém lhes provesse o real significado do texto quando esse texto era lido. Nesse tempo, a leitura em público das escrituras era seguida de explicação pelo leitor para que o povo pudesse entender, conforme a gente pode ver lá em Neemias capítulo 8, mais especificamente no versículo 8. Os Targums eram, a princípio, resumidos e simples, mas pouco a pouco eles foram sendo aperfeiçoados e, finalmente, eles foram reduzidos a escritas. Os principais Targums são os seguintes: os Targums, ou o Targum da lei, feito por Onkelos, amigo de Gamaliel, do século II depois de Cristo. Temos também o Targum dos profetas e livros históricos, feitos por Jonathan ben Uziel, que diz ter sido discípulo, de Hilel, de época posterior. Não podemos confundir Targums, com Talmud. Então, os Targums são paráfrases ou explicações em aramaico acerca dos textos do Antigo Testamento. Já o Talmud é um conjunto de tradições judaicas e explicações orais do Antigo Testamento que foram reduzidas à escrita no século II depois de Cristo. Então vamos aqui mostrar para os irmãos uma foto, de um Targum, tá? Ele é codificado como MS ou manuscrito 206. Essa foto que está aí na sua tela. Bom, então vamos falar aqui sobre as versões gregas. Vamos falar aqui sobre a Septuaginta. A Septuaginta ela é indicada pelo número 70 em algarismos romanos, Então esse LXX em algarismos romanos é 70. Então quando você vê essa abreviação, ou essa nomenclatura LXX, se referindo a uma tradução bíblica, é uma referência à Septuaginta. Então, o monarca egípcio Ptolomeu Filadelfo, que reinou de 285 a 246 a.C., por proposta de seu bibliotecário Demétrio de Falero, solicitou ao sumo sacerdote judaico Eleazar que ele enviasse doutores versados nas escrituras sagradas hebraicas para preparar-lhe uma versão em grego. Filadelfo muito ouvia falar das escrituras hebraicas e queria a referida versão em grego para enriquecer a sua vasta biblioteca em Alexandria. O sumo sacerdote Eleazar escolheu 72 eruditos, 6 de cada tribo, e os enviou a Alexandria, os quais fizeram a versão, a Septuaginta, em 72 dias. Então, de 72, derivou-se o nome Septuaginta, que é o nome arredondado para 70, Então, a Septuaginta foi uma tradução, do hebraico para o grego. Então, a Septuaginta teve a mais ampla difusão entre as nações, especialmente naquelas onde estavam os judeus da dispersão, oriundos do cativeiro. Foi a Septuaginta um dos meios que Deus usou para a preparação dos povos e nações para o advento do Evangelho,
que em breve seria proclamado por Jesus e seus discípulos, ao chegar à plenitude do tempo, conforme Gálatas capítulo 4, versículo 4. A língua grega foi outro veículo usado por Deus e que em breve serviria para levar o evangelho ao mundo daquela época conhecido. A Septuaginta foi a primeira tradução completa do Antigo Testamento a partir do original hebraico. Foi também essa tradução que situou e dividiu os livros por assuntos, como os temos hoje, né? Lei, história, poesia e profecia. Então essa divisão do Antigo Testamento, né, por lei, história, poesia e profecia, e os arranjos dos livros bíblicos para enquadrar nesta divisão por assunto foi feito quando da tradução da Bíblia hebraica para o grego, a chamada Septuaginta. Não há um só exemplar original da Septuaginta. O que existe, né, são cópias. A mais antiga é a de 325 depois de Cristo. A Septuaginta é usada ainda hoje na igreja grega. Sua primeira aparição impressa, né, consta da Complutenciana Poliglota, que a gente falou sobre ela na aula anterior, publicada em 1514 e 1517 depois de Cristo e distribuída em 1522 depois de Cristo pelo cardeal Ximenes de Cisneros. Bom, nós temos aqui uma foto nesta página de um fragmento da Septuaginta datada do 2º século depois de Cristo. Nós temos também aqui, falando sobre versões gregas, a versão de Áquila. Áquila, né, era natural de Sinop, cidade do Ponto. A tradução dessa versão de Áquila é uma tradução literal e tinha apenas o Antigo Testamento. Ela foi feita em 138 depois de Cristo, no reinado de Adriano. O que existe, né, desta versão chamada versão de Áquila são alguns fragmentos. E aqui na página nós temos a foto, né, de um dos fragmentos desta chamada versão de Áquila. Bom, deixa eu ver aqui, por causa da questão do nosso tempo, vou terminar essa parte das versões gregas, para depois a gente entrar na questão das versões siríacas. Com relação às versões gregas, nós temos a versão de Teodosião, que foi contemporâneo de Justino Marte, que o menciona em seus escritos. Era natural de Éfeso. Sua versão foi feita em 160 depois de Cristo, no tempo do imperador Cômodo. Era mais uma revisão da Septuaginta, contendo apenas o Antigo Testamento. Teodosião era ebionita, né? Os ebionitas eles rejeitavam a divindade de Cristo. Temos a versão de Símaco, feita em 218 depois de Cristo, que é uma versão apenas do Antigo Testamento. Símaco também era ebionita. E o que existe desta versão de Símaco são alguns fragmentos. Temos a Hexapla de Orígenes, que não é uma tradução, né? É uma obra compendiada, e devido às falhas na tradução da Septuaginta, Orígenes, que era um grande erudito da igreja primitiva, compôs em Cesareia a sua Hexapla, ou versão de 6 colunas, em 228 depois de Cristo. As 6 colunas elas foram escritas, né, da direita para a esquerda, e está composta desta maneira, da seguinte forma, né, da direita para a esquerda: o texto hebraico, o texto grego traduzido do hebraico, a versão de Áquila, a versão de Símaco,
a Septuaginta e a versão de Teodosião. Na próxima página eu vou mostrar uma foto para vocês da Hexapla de Orígenes. Então, Jerônimo, ele consultou essa obra no século IV. É também citada por Eusébio, que copiou o texto da Septuaginta, e também correções e adições de outros tradutores que Orígenes incluíra. A Hexapla perdeu-se no saque dos sarracenos a Cesareia em 653 d.C. Se essa obra tivesse chegado até nós, teríamos 3 traduções gregas para comparar com a Septuaginta. Dela só se conhece citações. Então nós temos aqui uma amostra, né, de como que era a Hexapla de Orígenes. Conforme falamos na página anterior, a Hexapla ela perdeu-se, né, quando aconteceu o saque dos sarracenos a Cesareia, né, no século 7 depois de Cristo. Então nós temos aqui nesta foto uma demonstração de como que era aí a Hexapla de Orígenes, ou a versão de 6 colunas, né, onde ele reúne diversas versões em uma página, separando-as por colunas para que haja comparações. Então nós vamos deixar as versões siríacas para a próxima aula, tendo em vista que aqui o nosso tempo já está bem avançado. Então que Deus abençoe a sua vida.